Hoje nós iremos falar sobre a Jalles Machado. Vale a pena comprar, vale a pena investir na Jalles Machado nesse momento? Quais são as perspectivas para a Jalles nos próximos trimestres e na próxima safra? Vem comigo até o final desse vídeo que eu te conto tudo isso. E também não esquece de já deixar o teu like e te inscrever aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma atualização sobre a Jalles Machado, revisitar a tese da companhia. Para quem não sabe, eu já tenho um outro vídeo aqui no canal, onde eu expliquei no detalhe a tese de investimentos na Jalles Machado. Eu vou deixar o link desse vídeo aparecendo aqui no card e também na tela final desse vídeo. Portanto, depois tu clica aqui e assiste esse vídeo se já não tiver assistido. Falando sobre o presente da companhia, recentemente a Jalles Machado entregou o seu resultado referente à safra 23/24. E é exatamente isso. Para quem não sabe, a Jalles Machado segue um calendário diferente das outras empresas. Ela segue o calendário, segue o ano safra. E esses resultados da Jalles Machado vieram fracos. A safra 23/24 não foi uma safra muito positiva para a Jalles. Como dá para ver aqui nesses gráficos, na safra 23/24, tanto o EBITDA quanto o EBIT da Jalles Machado apresentaram quedas bem relevantes. Consequentemente, o lucro da companhia, nesse caso aqui o lucro caixa da Jalles Machado, também refletiu essa pior operacional. Em 22/23, a companhia apresentou um lucro caixa de 283 milhões de reais. Já na última safra, 23/24, ela apresentou um prejuízo caixa de 225,8 milhões de reais. E a dívida da Jalles Machado fechou a safra em mais ou menos 1,5 bi de reais, e a alavancagem da companhia ficou em 1,3 vezes dívida líquida pelo EBITDA, o que é uma alavancagem bastante controlada. Mas afinal de contas, por que a Jalles Machado teve um resultado tão ruim na última safra? Para explicar isso melhor, a gente vai ter que entender um pouco mais a fundo o que aconteceu no cenário para o etanol e para o açúcar no ano passado e na última safra. Quando a gente fala do etanol, primeiramente a gente teve uma produção recorde de etanol aqui no Brasil. Basicamente nós tivemos períodos de chuvas muito bons na última safra que propiciaram essa produção muito grande. E quando a gente tem uma oferta grande, o que acontece é que o preço ele diminui. Atrelado a isso, nós também temos a questão de que a Petrobras aqui no Brasil ela vem vendendo o combustível defasado, subsidiado, já faz um bom tempo. E quando isso acontece, a atratividade do etanol em comparação à gasolina diminui drasticamente, o que acaba pressionando ainda mais os preços dessa commodity. O açúcar, por outro lado, teve um ano muito bom. Nós tivemos o açúcar apresentando preços maiores, principalmente depois que a Índia proibiu as exportações de açúcar da sua produção local. Isso fez com que os preços disparassem. No entanto, a Jalles Machado faz hedge para sua produção de açúcar. Dessa forma, ela já tinha o preço fixado em um patamar e apesar do preço ter subido, esse hedge não fez com que a empresa surfasse na integralidade esse aumento nos preços do açúcar. Além disso, o que aconteceu foi o seguinte: na última safra, a Jalles Machado tinha um mix de produção muito mais focado para a produção de etanol do que para a produção de açúcar. O mix de produção da Jalles Machado ficou em 62,5% produção de etanol e 37,5% produção de açúcar. E além disso, a companhia optou por segurar mais estoques tanto de açúcar quanto de etanol, devido aos preços que, na visão da empresa, não estavam muito atraentes. Então, basicamente, a Jalles produziu mais etanol do que açúcar, o preço do etanol foi muito menor e a Jalles acabou também vendendo menos. Por conta disso que a empresa teve um ano muito ruim na última safra. Mas nem tudo foram notícias ruins nessa última safra da Jalles. Nós também tivemos pontos positivos. Por exemplo, a moagem total de cana da Jalles fechou a safra em 7.350.000 toneladas, que é superior ao guidance dado pela companhia lá no início da safra, que era na casa de 7.300.000 toneladas. Além disso, as vendas do açúcar orgânico da Jalles, que são principalmente produto de exportação, cresceram de maneira consistente e seguem bastante sólidas, o que é muito importante porque traz margens melhores para a companhia e uma previsibilidade maior na sua receita.
Mas como eu comentei no início do vídeo, o que a gente quer saber é se vale a pena comprar as ações da Jalles hoje. Então, apesar de ser muito importante acompanhar os últimos resultados e o histórico da companhia, o que a gente realmente quer saber é o que nós podemos esperar para os próximos trimestres da Jalles Machado. E eu já adianto para vocês que as perspectivas para a companhia são muito positivas. Começando pela mudança no mix da empresa. Como eu comentei no início, na última safra o mix da Jalles teve uma produção de etanol muito maior do que produção de açúcar. E agora a tendência é que isso se inverta. Para quem não lembra, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, a Jalles comprou a usina Santa Vitória, seguindo o plano de expansão da companhia. Porém, a usina Santa Vitória tinha a capacidade de produzir apenas etanol, ela não produzia açúcar. E até por conta disso que o mix da Jalles ficou muito mais focado no etanol do que no açúcar na última safra. No entanto, a Jalles já vinha trabalhando muito forte para conseguir implementar a produção de açúcar também na Santa Vitória. E agora, nesse ano de 2024, a Jalles já acabou essa implementação e a partir de agora a Santa Vitória já está produzindo também açúcar, além de etanol. Com a Santa Vitória produzindo açúcar e também com algumas reformas que foram feitas na usina Otávio Lage, a Jalles Machado tem um guidance para essa safra de atingir um mix de produção onde ela vai produzir 50,6% de açúcar e 49,4% de etanol. Portanto, a produção de açúcar da Jalles vai aumentar. E como eu também já comentei anteriormente, a Jalles tem uma política de hedge sobre a sua produção de açúcar, e ela vai manter essa política de hedge. No entanto, nessa safra 24-25, a Jalles já fez o hedge da sua safra em preços 30% maiores do que os preços da última safra. Ou seja, nós já sabemos que a receita, que o lucro da Jalles com o açúcar vai aumentar pelo menos 30% nessa safra. E independente se o preço do açúcar vai continuar subindo, se vai cair, se vai despencar. Não importa, esse preço já está hedgeado. E na minha visão, se o preço do açúcar inclusive despencar, é ainda melhor para a Jalles Machado, porque vai mostrar o valor que essa política de hedge da companhia tem e pode gerar para os acionistas. Já no etanol, nós estamos vendo um cenário de curto prazo mais benigno. Primeiramente porque nesses últimos meses a gente não está tendo chuvas muito boas, o que está diminuindo a produtividade agrícola e isso fica muito claro nesse gráfico aqui que eu estou mostrando na tela. Além disso, nós estamos vendo um leve déficit no balanço de etanol, ou seja, está faltando etanol para suprir toda a demanda. E isso, obviamente, é muito positivo para os preços dessa commodity. E como dá para ver aqui no gráfico, o preço do etanol ele vem reagindo de forma muito positiva nos últimos meses. Recentemente, nós também tivemos um reajuste de preço na gasolina por parte da Petrobras, que também corrobora para essa melhora nos preços do etanol. Portanto, olhando para o etanol, a gente vê uma produção que tende a ser menor nessa safra por conta das chuvas menores. A gente vê uma Petrobras um pouco mais racional, fazendo um reajuste na gasolina. A gente vê um déficit no balanço de etanol. E também a gente vê a Jalles Machado com bastante etanol estocado. Portanto, se esses preços subirem, a Jalles pode diminuir o seu estoque e trazer esse resultado para o seu balanço, aumentar as suas vendas a preços melhores. Portanto, eu acredito que essa próxima safra tem tudo para ser muito positiva para a Jalles Machado, principalmente com a recuperação nos preços do etanol. Essa é a minha visão de curto prazo. Para longo prazo, pensando daqui 5, 10, 15 anos, eu gosto muito da Jalles Machado. Eu já falei isso com muitos detalhes naquele vídeo que eu deixei no card, mas basicamente eu acredito que a demanda de açúcar vai seguir aumentando no mundo, principalmente puxada pela África e pela Ásia, e a demanda de etanol tende a crescer muito nos próximos anos, puxada pelo aumento do consumo de etanol em automóveis e também pelo aumento de consumo de etanol utilizado no SAF, que é um combustível sustentável de aviação que vai ser muito utilizado nos próximos anos. Mas como eu já comentei, toda essa minha tese de longo prazo para Jalles Machado, eu expliquei com muito mais detalhe nesse vídeo que está aparecendo aqui do meu lado.
Portanto, como esse vídeo aqui está acabando, clica nesse para assistir essa minha tese e para entender por que eu gosto tanto da Jalles Machado para o longo prazo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.